Amanhã, a professora aposentada Diva Guimarães, que emocionou o ator Lázaro Ramos na Feira Literária de Paraty, vai fazer uma palestra sobre educação e racismo em Mandaguari. E vai ter também uma série de apresentações. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Paulo Campagnolo, que é integrante da instituição, professor, coordenador, né? Faço muitas coisas lá. Bastante coisa. Bom, vamos começar falando um pouquinho. Essa instituição trabalha com crianças, principalmente. Principalmente com crianças, também adolescentes, e a gente tem um projeto de educação lá que envolve principalmente literatura, mas tem inúmeras outras coisas, como karatê, capoeira, violão, enfim, teatro, cinema e etc. E qualquer criança da cidade pode participar desse projeto? Como é que funciona? A ideia é a gente pegar essas crianças mais carentes e falar sobre, enfim, ver a questão da diversidade, da responsabilidade também dos pais e tudo mais, mas qualquer criança pode participar, evidentemente. E a garotada, claro, adora, né? Olha, a gente tem um espaço excelente lá, uma biblioteca formidável, que talvez seja inédita, inclusive em Maringá, talvez. E realmente é um espaço muito bom, com profissionais interessantes que estão trabalhando isso tudo de forma muito coerente e muito saudável, digamos assim. E amanhã tem uma palestra super interessante, né, com a Diva Guimarães. A Diva Guimarães vem e eu gostaria muito de deixar claro que a gente não está querendo trazer a celebridade Diva Guimarães, mas sim essa pessoa tão incrível, tão simples, uma senhora de 77 anos e que emocionou, evidentemente por conta de um assunto que é tão tenebroso, que continua sendo tão tenebroso, lamentavelmente, no Brasil hoje, que é o racismo. O título do evento é Racismo se ensina e educação salva, né? E ela tem uma frase formidável: a minha vingança é a educação. Então a gente teve essa oportunidade, por uma série de coincidências, digamos assim, de trazê-la, e creio que será um evento interessantíssimo para a gente discutir esse lugar do racismo no Brasil hoje. Tem um outro professor que vai falar também sobre a escravidão, um pouco, Exatamente, né? Tem o professor Ricardo que vai falar. Nós vamos compor a mesa depois e também cada um dos integrantes da mesa vai colocar uma questão, mas evidentemente que quem a gente quer deixar livre, né? Eu acho que todo mundo vai lá para ouvir, será a Diva Guimarães, que é realmente uma figura formidável. Quem quiser participar ainda dá tempo? Dá tempo, pode chegar lá no Centro de Convenções lá de Mandaguari, vai ter convite para ser vendido na hora, não tem problema nenhum. Qual que é o preço do convite, para o pessoal já se preparar? R$25. R$25. Isso. O convite custa R$25 e a renda toda vai ser revertida para a comunidade. A comunidade foi fundada há 33 anos pelo Dr. Oswaldo, que faleceu recentemente, que foi um preso político, enfim, e ele tinha uma aposentadoria que ele ganhava do governo, e com essa aposentadoria, que era bacana, ele sustentava a comunidade. Agora não temos mais isso e precisamos, evidentemente, de apoio em relação a isso. Quem quiser ajudar a comunidade também pode? Também pode ajudar, O que é que pode ajudar de que forma? Ai, caramba. Enfim, é só ligar para a comunidade e a secretária vai informar de que maneira é possível ajudar financeiramente. Né? Então, é tranquilo. Telefone pode passar para a gente? Vamos lá. Eu sou de Maringá e ainda tenho uma dificuldade em lembrar. 3233-47900. Isso mesmo. Então, joia. Ok. E assim, nos dias atuais, parece que cada vez mais está se abrindo para falar sobre o racismo, né? Deixou de ser aquela coisa de um falar e o outro ficar quieto, né? Ontem nós fizemos aqui uma entrevista falando daquela propaganda da Dove, que teve que ser tirada do ar também. Porque, né, a mulher negra virava mulher branca. Uau! Qual que é a importância de levar essa sabedoria e essa força, principalmente para a garotadinha ou para as famílias de baixa renda? Nossa, creio que é importantíssimo, creio que essa palavra educação é uma palavra de uma potência gigantesca, mas que as pessoas esquecem do poder dela. Ela tem dois sentidos para mim. Ela tem a ver com educação, que é estudar, que é conhecimento, mas tem a ver com educação, que é olhar para o outro e perceber o outro, estar diante do outro, não vivemos sem o outro. Creio que é gigantesco isso, ainda mais no Brasil, em que a questão do racismo é tão velada. Nós temos uma diferença gritante entre, por exemplo, o racismo americano e o racismo brasileiro. Nos Estados Unidos, os supremacistas brancos vão à rua e deixam clara qual é a sua ideia ou qual é o seu
a sua ideologia, eles odeiam os negros. Aqui no Brasil a coisa é muito mais velada, ela é mais sinuosa, digamos assim. Existe, por exemplo, só para dar um dado recente, depois da Lei Maria da Penha, por exemplo, em relação às mulheres, né, diminuiu bastante, né, as agressões e tudo mais. Mas, em compensação, em relação às mulheres negras, aumentou barbaramente os homicídios, o que se chama feminicídio. Então, há algo de racista, evidentemente, aí. Colocar as crianças em contato com isso, logo nessa primeira infância, com quem a gente trabalha lá, com crianças de 5, 6, 7 anos. Eu dou aula para alunos de 6, 7 anos e discutimos isso barbaramente. Eu acho que é fundamental, exatamente por conta do humanismo. Acho que posso dizer que, além de tudo o que a gente faz lá, com a literatura como primordial, eu posso dizer que o que a gente faz lá é, na verdade, dar aula de humanidades, né, no sentido de alertar essas crianças para certos perigos, para determinadas coisas que estão por aí rodeando e que todos são suscetíveis. Com certeza. Eu falo que Hitler não era um monstro, era um homem igualzinho a gente. Então, uau. Com certeza. E nesse contato com a garotada, percebe-se, por exemplo, a família que trabalha esse orgulho da raça e percebe-se também a família que não trabalha? Como é que é isso? Existe uma dicotomia em relação a isso, mas percebe-se isso com tranquilidade em alguns, né, que é uma maravilha, essa coisa do orgulho de ter o cabelo daquele jeito, de ter a cor da minha pele é linda e tudo mais, e eu incentivo, evidentemente isso. Por outro lado, existem problemas de gente que tem medo, de gente que sofreu, e que já sofreu, inclusive, com o racismo, e que fica um pouco parecido, bem parecido, como se essa criança, e a gente poderia dizer sobre outros fatores, como a questão da mulher, por exemplo, como se o culpado fosse eles. Olha o que só. É tenebroso, o que é um horror. E assim, né, Paulo, só ensinando desde pequenininho é que a gente vai conseguir mudança, né? Porque para muitos adultos a coisa já está impregnada. Não que não possa mudar, mas é um pouquinho mais difícil, talvez, né? Sim, sim. Nós fizemos um trabalho ano passado que era a respeito de violência, de forma geral. Então, incluía tudo. Incluía racismo, violência contra a mulher, incluía homofobia e etc. E fizemos uma foto com uma integrante negra, inclusive, lá da comunidade. E na foto estava escrito o seguinte: ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce racista, ninguém nasce cínico, ninguém nasce misógino, ninguém nasce machista. Portanto, não ensine o seu filho a ser tão imbecil quanto você. Olha só, que forte, né? Muito forte. E assim, os pais observam essas mudanças nos filhos? Eles dão algum retorno, algum feedback para vocês? Ou é mais na garotada mesmo que se percebe essa mudança? Não, tem feedback em todos os sentidos. Tem feedback no que diz respeito à questão da literatura, no que diz respeito à questão da concentração e também no que diz respeito à questão dos assuntos. E eu trato com os meus alunos, por exemplo, de todos os assuntos possíveis. Todos os possíveis, porque eu acho que é importante já desde pequeno começar a pensar, a discutir o que é isso, o que significa. E não aceitar coisas prontas E não também, aceitar coisas né? prontas, e não aceitar esse lugar, digamos, da mídia, principalmente também, que por vezes é extremamente parcial em relação a determinados assuntos, o que é tenebroso. Exatamente. Né? Criar esse senso crítico desde pequenininho é muito importante. E com uma biblioteca gigantesca que a gente tem lá e com livros que são, enfim, viagens extraordinárias. Educação provocando mudança, né? Educação, não tem jeito. Com certeza. Bom, vamos retomar então. Quem quiser participar amanhã, a partir de que horas? Amanhã, a partir das 19 horas, no Centro de Convenções lá de Mandaguari, sem faixa etária, o ingresso custa R$25. Todo mundo Chegar convidado. Um pouquinho antes, todo mundo está convidado, e não posso deixar de dizer que o evento está sendo patrocinado pelo Unicesumar, além de termos apoios incríveis lá em Mandaguari, inclusive da juíza lá da cidade, que é a doutora Ângela Carina, que é uma figura formidável, incrível, que tem apoiado muito a comunidade. Ótimo. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu agradeço muitíssimo também.